Professor Cauã aqui. E vamos para a nossa aula de Física para o Enem. E o nosso tema aí é aplicações das leis de Newton. E a gente vai ver aplicações das leis de Newton em blocos, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar aí, a gente viu na última aula as 3 leis de Newton. A gente viu a primeira lei, que era da inércia, certo? A lei da inércia, ela se resumia em alguns detalhes. Na lei da inércia a gente tinha velocidade 0 ou constante. A gente tinha aceleração igual a 0. E a gente tinha força igual a 0, certo? Ou seja, o corpo ele vai tender a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Então eu tenho aceleração e forças iguais a 0. Lembra que aqui é a força resultante, tá? Então eu posso ter forças agindo sobre o corpo, mas é força resultante, né? O resultado da soma das forças tem que ser 0. Depois a gente viu o princípio fundamental da dinâmica, né? Que é o que dá nome aí à segunda lei de Newton. Essa lei ela se resumiu o quê? Que a força era igual a massa vezes aceleração. E essa força, a gente vai falar da força resultante, certo? E por último, mas não menos importante, a gente viu a respeito da terceira lei. A terceira lei era a lei da ação e reação. Essa lei dizia o quê? Que se eu tenho 2 corpos em contato, a força de ação do corpo A, por exemplo, vai ser igual à força de ação do corpo B, imóvel, porém tem sentido contrário, certo? Então, basicamente a gente resumiu aí as 3 leis de Newton, né, em alguns detalhes aí. Bom, agora a gente vai precisar entender como que aplica a segunda lei de Newton quando a gente tem aí blocos em movimento, certo? Então, a princípio, a gente vai tentar trabalhar principalmente com a segunda lei, e se houver alguma coisa que relaciona as 3 leis, a gente vai poder usar também. Bom, então vamos lembrar que a gente viu o quê? A gente viu que em alguns casos, por exemplo, quando eu tenho um bloco, aí, e eu tenho, por exemplo, uma força agindo sobre ele, eu não tenho só essa força. Por exemplo, vamos colocar aqui F1. Eu posso escrever o que a gente chama de diagrama de forças, certo? Trabalhando com todas as forças sendo vetoriais, claro, né? E aí eu posso descrever o que a gente chama de diagrama de forças. Então, por exemplo, um bloco que ele está no chão, quais forças que agem sobre ele além dessa força F1? Força peso, né? Ou a força gravitacional, vou denotar aqui por Fg. E a força normal, né? Qualquer corpo que esteja em contato com a superfície vai ter a força normal apontando exatamente 90 graus da superfície, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de diagrama de forças. Então, só para relembrar aí, quando falar de diagrama de forças, isso aqui geralmente vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer quando for resolver um exercício. Então, vamos lá. O princípio fundamental da dinâmica, como a gente viu na última aula, ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. Minha força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração que ele tem. Só que isso aqui é em forma de vetor, certo? Então eu tenho que fazer uma análise em cada eixo do plano cartesiano. Então a gente vai colocar plano x e y aqui, tá? Então quer dizer, eu vou olhar as forças que estão em x e as forças que estão em y.
Ah, mas tem essa força aqui que ela forma um ângulo. Então, você vai calcular as componentes vetoriais, certo? Mas aqui pra gente, por enquanto, não vai ser necessário. Se vocês precisarem relembrar isso, tem um videozinho sobre vetores que eu vou deixar aqui em cima. E aí vocês olham como que calcula os componentes vetoriais. Esse vídeo é o vídeo que eu fiz para o primeiro ano, que ele trata só sobre vetores. Essa força resultante, ela também pode ser escrita o quê? F1 mais F2 mais F3. Então a gente tem que analisar isso aí. Ó, quantas forças tiverem. Isso aí em forma de vetor, claro. Tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica ele pode ser trabalhado desse jeito. Ó, a força resultante ela é dada pela soma das forças e ela é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Agora que a gente sabe dessas duas coisas, a gente precisa trabalhar com isso aqui. Precisa entender que trabalha com isso aqui. E de forma que isso aí pode ser cobrado. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Bloco 1 de 20 kg e o bloco 2 de 5 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. O que seria justapostos? Quer dizer que eles estão encostados um no outro. Eles estão exatamente encostados um no outro. Não tem espaço aqui. Quer dizer que se eu empurrar o bloco 1, ele automaticamente vai empurrar o bloco 2. Ele não vai ter um espaço e depois vai começar a empurrar o bloco 2. Tá? Então eles estão justapostos e apoiados sobre a superfície plana e horizontal. Isso aqui é importante, por quê? Porque quando ela fala que a superfície é plana e horizontal, a gente pode trabalhar no eixo só. Se a gente falar que para cá é y e para cá é x, por exemplo, a gente não tem problema tendo que decompor o vetor, nem nada disso. Eles são acelerados pela força horizontal F de modo igual a 200 Newton. Quer dizer, meu dado aí me diz que F vale 200 Newton. Está na direção X, né? Pelo nosso desenho aqui, ou na horizontal. Que é aplicada sobre o bloco 1 e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Então, já falou aqui, ó, superfície plana é horizontal e é uma superfície lisa também, ou seja, o atrito é desprezível. Quer dizer, eu posso desconsiderar, não tenho força de atrito aqui atrapalhando o meu movimento, tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A gente pode calcular algumas coisas aqui. Primeira coisa, qual a aceleração do conjunto, ou seja, do bloco 1 e o bloco 2? A aceleração deles vai ser a mesma, certo? Porque eles estão encostados um no outro. Outra coisa, qual que é a força entre os blocos? Por exemplo, a força que A faz em B. Certo? São duas coisas então que a gente pode calcular e geralmente vão ser as duas coisas que vão ser pedidas. Então vamos analisar primeiro as massas. As massas, a massa total, vamos pôr assim, ela é a massa do bloco 1 mais a massa, aqui eu coloquei A e B, né? Na verdade é 1 e 2, né? Só trocar aqui para ficar bonitinho. Então, ó, 1 e 2. Bom, são 20 kg mais 5 kg. Então, a massa total, ela é 25 kg. Tá aqui tudo bem, né? Agora a gente pode calcular, pode lembrar lá da segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá certo. Na horizontal eu só tenho a força F. Ah, e na vertical? Eu posso olhar as forças na vertical? Claro que eu posso. Eu posso olhar para o conjunto aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho a força normal, por exemplo. Eu tenho a força gravitacional. Aqui eu tenho força gravitacional também. Aqui eu tenho força normal. Certo? Outra força que eu tenho aqui, eu tenho a força entre os blocos, mas elas automaticamente vão se anular, né? Então a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar aí no conjunto inteiro, tá? Como eles estão encostados aí, a gente pode pensar no conjunto inteiro. Então, nossa força vale 200 Newton. Nossa massa vale 25 kg. E a aceleração? É justamente o que eu quero calcular. Então, minha aceleração vai ser o quê? Vai ser 200 dividido por 25. Minha força vai dar, então,
Minha aceleração, perdão, vai dar então 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, 200 dividido por 25 deu 8. Qual que é o outro detalhe aí que eu posso calcular? Eu posso pensar o seguinte. Sobre o bloco 1, eu tenho duas forças. Eu tenho a força F e eu tenho a força que é feita do bloco 2 sobre o bloco 1, certo? É uma força de reação. Qual que é a força de ação? Bloco 1 sobre o bloco 2. Então, ó, a força que 2 faz em 1, ela vai ser simplesmente, só tem uma força que age sobre o bloco 2. Inverter aqui. Ela vai ser justamente quem? Vai ser a massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2, que é a mesma, né, para o conjunto. A massa é 5 e a aceleração é 8. Então a força de 2 é 40 newtons. Ah, então quer dizer que essa é a mesma força que o bloco 2 faz sobre o bloco 1? Sim, é a mesma força. Então a gente pode sempre calcular para o bloco que não está em contato com a força, com essa força, tá? Então esse é um exemplo aí de como que a gente pode usar tanto a segunda lei de Newton, né, aqui, quanto a lei de ação e reação associadas ao princípio da dinâmica, tá? Então, um exercício aí simples, tranquilo, e um exercício que inclusive eu coloquei, mudei só os valores aqui para a gente resolver no vídeo, tá certo? Então, nossa primeira parte de aplicação das leis de Newton é só essa ideia de blocos, né, usando o princípio da dinâmica e usando também a lei de ação e reação, tá? E é claro, onde entra a lei da inércia aqui? A lei da inércia está no eixo Y, ó. Em Y, a soma das forças aí, a força resultante é igual a zero. Por quê? Porque ele não se move, certo? No eixo Y, ele só se move na horizontal, não se move na vertical, tá? Então, é mais um detalhe aí para a gente ver as três leis agindo aí sobre um sistema simples, né, de dois blocos. Tá certo, pessoal? Boa sorte nos exercícios e até a próxima.